Mais uma vez estamos aqui para um período de meditação. Gostaria de estar meditando com você hoje sobre um texto muito conhecido, um texto muito lindo, bonito da palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 3. É um texto bem conhecido, João 3,16. E o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio esse texto, quando li, ao longo da minha vida eu tenho lido ele várias vezes, mas dessa maneira com que Deus falou comigo foi algo impressionante, porque eu comecei a me perguntar o que Deus viu em nós de bom o suficiente para nos amar de tal maneira. Porque quando a pessoa usa uma palavra assim, de tal maneira, já imaginou quando alguém chega para você e fala assim: rapaz, mas estava chovendo de tal maneira lá no lugar que eu estava, que incrível. Então você já faz uma ideia de quantidade, assim, de algo, né, tremendo, muito mesmo. Então, ou seja, essa palavra ela chama a atenção de uma quantidade que é algo quase que inexplicável. E eu comecei a me perguntar, eu não entendo o que tem de bom no Júnior, não sei o que tem, não entendo. Por quê? Porque nós somos tão falhos, nós somos tão debilitados, tão pequenos, tão frágeis, tão insignificantes diante da grandeza de Deus, diante da maravilha que Deus é e tem feito diante de nós ao longo dos tempos. E eu comecei a me fazer essa pergunta: o que há de bom em mim, em você e nós? Porque basta olhar para mim, olhar para você, olhar para os nossos últimos dias de vida. Eu tenho certeza que a gente vai se deparar com coisas que a gente falou e que não deveria ter falado, coisas que a gente fez e não deveria ter feito, coisas que a gente sentiu com respeito a alguém e nós não deveríamos ter sentido aquilo. Enfim, a gente não tem nada de bom realmente. A gente percebe quanto a gente é falho, quanto a gente, né, o quanto nós deixamos a desejar. Mas espera aí, essa é a realidade de todos nós, né? E como que Deus amou a gente de tal maneira? Por que Ele nos amou de tal forma? Ao ponto, gente, de entregar o único filho dele por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho por nós. E Deus me levou a ver em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, diz o seguinte: que Deus olhou e viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Era muito bom o que ele tinha feito. E está incluso eu e você. Nós, em Adão, ou seja, no Jardim do Éden, nós éramos perfeitos, né? Adão tinha um domínio, controle sobre tudo. O homem dominava sobre os céus, a terra, a água, os animais, tudo sobre o seu domínio. Mas de repente algo aconteceu. Isso mudou, porque já nós não somos assim. Você vê você mesmo, olha para dentro de você, olha para as pessoas que te rodeiam, você não vê esse domínio todo, muito pelo contrário. Nós perdemos diariamente, nós fraquejamos diariamente, nós falhamos diariamente. Então, ou seja, nós deixamos de ter, como Adão tinha, o ápice, ou seja, o ponto máximo. E hoje é o que nós buscamos, nós queremos de toda maneira sermos desde pequeno, ou seja, quer ser o melhor da sala, a gente quer encontrar a felicidade, a gente quer encontrar uma razão de ser feliz, a gente quer encontrar o ponto máximo da nossa vida. A gente levanta todos os dias e batalha e corre atrás para sermos felizes, para sermos completos. Nós nadamos, mas via de regra morremos na praia. Nós lutamos e via de regra nós perdemos. Então, ou seja, algo nos falta. E esse texto maravilhoso está aí para nos falar do que nos falta, do que é que realmente esse texto está cheio. Ou seja, ele está cheio da maravilha de Deus, do sonho de Deus, de fazer realmente com que nós voltemos a ser o que éramos no início. Eu faço a analogia da seguinte maneira: é um construtor tentando fazer uma casa e dão a ele a planta, sabe? Chega o arquiteto, dá para ele aquela planta perfeita, ele começa a trabalhar na casa para construí-la e de repente alguém derrama um café em cima daquela planta e some a medida da viga mestra da casa. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ter o melhor carpinteiro, ele pode ter a melhor equipe de produção, eles não vão conseguir concluir porque está faltando uma medida, está faltando algo. O bolo, se tiver faltando alguma coisa na receita, você pode não vai dar certo. Você pode fazer de tudo. E às vezes é assim conosco, né? Ou seja, o pecado entrou nas nossas vidas
como esse café caiu em cima da planta. O pecado sumiu com alguma coisa maravilhosa que nós tínhamos, que era comunhão e intimidade com Deus, que era essa perfeição que vinha de Deus, essa imagem e semelhança que vinha de Deus. Então, ou seja, o que Deus realmente amou em nós é esse sonho dele, o sonho primário com que ele nos fez. Ele nos fez altamente vencedores, ele nos fez homens e mulheres bem-sucedidos, ele nos fez para sermos cabeça, para sermos cabeças e não cauda. Ele nos fez para sermos vitoriosos e não fracassados. Ele nos fez para ser pessoas vencedoras e não pessoas frustradas. Ele nos fez para sermos felizes e não pessoas tristes, acabrunhadas e como nós vemos no nosso dia a dia, né? Então, seja, Deus amou realmente de tal maneira a vida do Antônio, a vida do João, a vida da Maria, do José, do Júnior. Deus amou de tal maneira, como ele fez no início, ou seja, você e eu, a imagem, semelhantes a ele, não só criaturas, mas como filhos de Deus, que ele nos amou de tal maneira nessa forma principal que ele nos fez no princípio, que ele deu o seu Filho unigênito para preencher aquilo que havia sido tirado de nós. Ele deu o seu Filho para preencher aquela numeração da planta original do mestre de obra que alguém borrou, que alguém tomou. Então, seja, alguém quando está construindo alguma coisa, está arrumando alguma coisa, às vezes você está lá arrumando seu carro e você busca uma chave e você quer arrumar um negócio e a chave não está lá. Na hora você vai atrás dessa chave. Você vai aonde você vai atrás dessa chave? Você vai na caixa de ferramenta. Se não tiver na caixa de ferramenta, você vai na loja, você vai comprar. Por quê? Porque você vai instalar aquele negócio, você vai consertar aquilo. Então, ou seja, esse versículo de João 3,16 simplesmente está nos falando que falta algo e que Jesus veio para preencher. Deus enviou para nos fazer ser novamente como lá no princípio, muito bons, como ele sonhou, como ele desejou para mim a vida e para a sua vida. E muitas vezes nós não damos conta disso, nós passamos por esse versículo e esquecemos que o grande ponto, a grande ferramenta, o grande motivador do meu sucesso e do seu sucesso é esse presente maravilhoso de Deus, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que vem para preencher o vazio do meu coração, que vem para entrar como aquela peça-chave que faltava para que eu conseguisse chegar ao ápice da minha vida, a minha realização pessoal, a minha satisfação pessoal como homem, como pai, como filho e como esposo, enfim, como ser humano. A palavra de Deus nos diz aqui que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perecer aqui me chama a atenção esse texto, porque o perecer aqui é no sentido final, sim, o perecer é o sentido, da condenação eterna. Porém, essa condenação eterna ela não começa no final, muita gente já vem vivendo ela, sabe? É como você vê a pessoa lutando para chegar a um lugar e você sabe que ela não vai. É a mesma coisa, você está vendo a pessoa que está querendo com uma porta, instalar uma porta, e ele está ali somente com a tape de medir e com um serrote na mão. Ele não tem martelo, ele não tem as ferramentas necessárias, mas ele quer, e você sabe que ele não vai conseguir. Você está vendo a pessoa querendo consertar o pneu do carro, mas você está vendo que ele está sem o macaco, ele tem as chaves, ele tem tudo, mas ele não tem o macaco para levantar o carro. Ele não vai conseguir, por mais boa intenção que ele tenha, entendeu? Por mais desejo que ele não vai conseguir. Ele precisa daquela ferramenta. Alguém que está consertando algo e precisa de uma ferramenta, via de regra vai buscar. Então, para a minha vida e para a sua vida, eu quero que você entenda que muitos de nós estamos nos esforçando de todas as maneiras para sermos felizes, encontrarmos a nossa realização pessoal, e nós não vamos conseguir, porque sempre vai nos faltar algo, porque era esse o sonho original de Deus, é que nós sejamos completos nele e através dele, a imagem e semelhança dele. E a única maneira de sermos, a única maneira de atingirmos isso é trazendo para a nossa vida Jesus Cristo e usando, porque foi para isso que ele veio e morreu por nós, para que nós tivéssemos de volta o sonho original de Deus na nossa vida, aplicado de maneira real, que nós pudéssemos sermos e viver aquilo que Deus sonhou desde o princípio para nós, para a minha vida e para a sua vida, e que nós não venhamos fazer como muitos naquele ditado, nadar e morrer na praia. Não adianta eu e você tentarmos sozinhos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por mais boa vontade que você tenha, se está te faltando algo, você tem que perceber que falta algo. Que Deus coloque no seu coração e faça de maneira real a aplicação desse texto em você e na sua vida. Quando você estiver diante de alguma situação no seu dia a dia, no trabalho, e que você estiver fazendo alguma coisa e que te faltar uma ferramenta, um lápis, uma caneta, e você tiver que parar para ir atrás dessa ferramenta, para você concluir o que você está fazendo, aplique para a sua vida espiritual, para a sua vida no seu dia a dia.
O dia que você perceber que você está tentando de todo jeito e não consegue resolver as coisas, não consegue ser feliz, não consegue encontrar o grande ponto da sua vida pessoal, lembre-se, está te faltando alguma coisa. Está te faltando Jesus, está te faltando a grande ferramenta de Deus para a sua vida, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, para te auxiliar, para te devolver a posição real da qual Deus fez e te amou. Deus nos amou de tal